Pedido da torcida, Darwin Nunes no Flamengo. Falando em pedido, o Everton Cebolinha pediu para sair do rubro-negro e deve sair em 2026. Todas essas notícias e as últimas notícias do Flamengo você vai conferir a partir de agora. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao seu canal de notícias do Mengão. Eu estou chegando com as últimas notícias do clube mais querido e mais amado do Brasil. Mas antes de tudo, peço a você que não é inscrito ainda no nosso canal a fazer a sua inscrição. É muito fácil, muito simples, é só clicar no botão que tem embaixo escrito inscrever-se. Estamos chegando perto da marca de 2.000 inscritos, então conto com a tua ajuda. Peço também o like maroto nesse vídeo, que é muito importante para ajudar o nosso trabalho, tá certo, galera? Bom, deixa eu começar falando sobre o calendário de jogos do Flamengo, porque é assim, pessoal, o Flamengo nessa quarta-feira enfrenta a equipe do Ceará. Se vencer, é campeão brasileiro e logicamente vai vencer. O Flamengo não vai empatar com o Ceará e muito menos perder para o Ceará. Aí, no final de semana, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, enfrenta o Mirassol. Esse jogo está marcado para o domingo, só que se o Flamengo já for campeão de forma antecipada e vai ser campeão de forma antecipada na quarta-feira, a CBF deve mudar a data do jogo do Flamengo, que seria no domingo para o sábado, porque o Flamengo na quarta-feira, passando essa quarta na outra, joga o Derby das Américas contra o Cruz Azul pelo Intercontinental. Então, o calendário do Flamengo no restante da temporada é a seguinte: enfrenta o Ceará nessa quarta-feira no estádio do Maracanã, depois vai visitar o Mirassol, ainda não se sabe se será no sábado ou no domingo. Se for campeão, será o jogo. Se for campeão na quarta-feira, amanhã, o jogo será no sábado. Se não for campeão, porventura, que não vai ser campeão na quarta, o jogo, se não for campeão, vai ser contra o Mirassol no domingo. Aí na quarta-feira, contra a equipe do Cruz Azul, o Derby das Américas, se passar, enfrenta o Pirâmides no dia 13, né? E se passar, enfrenta o PSG no dia 17. Esses são os últimos jogos do Flamengo na temporada, tá certo, galera? E falando sobre as condições dos jogadores, né? O Flamengo vai colocar força máxima contra o Ceará e, se for campeão já de forma antecipada, deve poupar aí todo o time no confronto contra o Mirassol na última rodada. Aí, para o jogo contra o Cruz Azul, o Flamengo tem a expectativa de ter o Pedro, né, à disposição, mas é pequena a chance do Pedro ter condições para atuar contra o Cruz Azul pelo Intercontinental. Porém, a ideia do departamento médico é acelerar a recuperação. Em relação à fratura sofrida no braço, o jogador já está praticamente recuperado. Essa é a informação da ESPN, tá certo, galera? Bora aproveitar e mudar de assunto, falar que o Flamengo se torna o único clube da história, o único clube brasileiro da história a atingir um faturamento anual de 2 bilhões de reais. O valor foi alcançado após a conquista do título da Libertadores. O rubro-negro estimava uma receita de 1,85 bilhão para 2025, mas essa quantia foi superada. Ainda há mais valores para entrar nos cofres, como cerca de 5 milhões da renda do jogo contra o Ceará nesta quarta-feira e 6 milhões a 8 milhões pela participação do Intercontinental e bônus de patrocinadores. O valor pode subir ainda mais se o Flamengo for campeão intercontinental e se João Gomes for vendido pelo Wolverhampton para o Manchester United. Tá certo, rapaziada? Bom, bora aproveitar e mudar de assunto. Deixa eu falar sobre o mercado da bola, porque assim, tá chegando o final do ano, tá acabando a temporada, e você sabe que o mercado da bola sempre vem aquecido, e principalmente no Flamengo. E segundo o Globo Esporte, o Flamengo negocia contratações pontuais para a próxima temporada, ou seja, não espere que o Flamengo na próxima temporada vá contratar um monte de jogadores. Isso não vai acontecer. Vai acontecer aquelas contratações pontuais e aquelas famosas oportunidades de mercado. Lá tem um jogador livre no mercado que é muito bom, o Flamengo vai atrás. Tem ali jogador muito bom na Europa que está livre no mercado, talvez brasileiro, está livre, o Flamengo vai atrás. São esse tipo de contratações que o Flamengo deve fazer na próxima temporada. E essas contratações pontuais devem ser um goleiro e um zagueiro. Segundo o Globo Esporte, o Flamengo está vivo no mercado em busca de reforços para elenco. O GE apurou que a diretoria rubro-negra tem conversas encaminhadas com atletas para posições diferentes, um goleiro e um zagueiro.
Após ter investido cerca de 300 milhões na última janela, o clube agora mudou o foco, mirando o mercado brasileiro em busca de contratações pontuais para qualificar o elenco. A questão do goleiro deve ser um goleiro para brigar por posição com o goleiro Rossi, né? Porque o Matheus Cunha, ele já tem aí um pré-contrato assinado com o Cruzeiro. Então, em dezembro, o goleiro vai para o Cruzeiro. E a questão do zagueiro, o Flamengo precisa de um zagueiro, né? Porque tem o Danilo ali, um cara mais de idade, tem o Léo Pereira, o Léo Ortiz, né? Para não colocar garoto na base na fogueira, o Flamengo precisa de um zagueiro mais experiente. Nos últimos tempos tem aí sido ventilado no Flamengo o nome do zagueiro Vitão, que hoje está no Internacional, que agora recentemente teve aí o seu nome vinculado lá no Palmeiras, ele que é base do Palmeiras, certo, galera? Bom, bora aproveitar e mudar de assunto. Deixa eu falar sobre o Everton Cebolinha, porque o Everton Cebolinha, ele pediu para ir embora do Flamengo. Assim, depois da final da Copa Libertadores da América, naquela entrevista e tudo mais, o André Hernan, repórter da ESPN, perguntou se alguns clubes tinham procurado o Everton Cebolinha e tudo mais. E ele disse o seguinte, ó: tive 6 clubes antes do Mundial de Clubes. 6 clubes procuraram ele antes do Mundial de Clubes. E pós do Mundial de Clubes, tive uma proposta muito boa de um clube turco. Tive uma conversa com o Felipe Luiz pedindo para me liberar, mas não quiseram nem ouvir a proposta do clube. Era uma proposta muito boa para mim também, financeiramente, mas acredito que tudo tem um propósito. Ele ainda diz o seguinte, ó: costumo brincar com meus companheiros que sou querido por muitos clubes. Já fui procurado por 6 clubes do Brasil. Alguns já até saíram na mídia. Já tive contatos com esses, como o Palmeiras e o Grêmio. Mas estou focado no Flamengo, tenho um contrato até o fim do ano que vem e vou dar o meu melhor. O contrato do Everton Cebolinha se encerra em dezembro de 2026 e ele não deve ficar no Flamengo. Cara, assim, eu acho que ele deve ficar. Acho que é um jogador que tenha muito a contribuir com o Flamengo, tá certo? Ele fazendo aquela dupla com o Samuel Lino brigando por posição. O Flamengo não deve ficar com ele porque deve ter algum jogador para entrar no lugar dele para brigar por titularidade. Então, eu acho que o Flamengo deve contratar, se tá liberando o Cebolinha, eu acho que deve ter um bom jogador aí engatilhado para jogar de ponta. Porque não vai ficar com o Michael, né? O Michael não tem a mínima condição de ser jogador do Flamengo hoje. Tem ali o Samuel Lino, e tem que ter uma reserva para o Samuel Lino. E esse reserva hoje é o Everton Cebolinha. Então, se o Flamengo está se desfazendo do Everton Cebolinha, tem algum jogador engatilhado no mercado que faça a mesma função, seja bom igual o Cebolinha ou melhor, ou tá esperando a venda do Cebolinha para atacar esse jogador. Acho que essa é a única justificativa, tá certo, galera? Bora mudar de assunto? Deixa eu falar sobre a questão do Darwin Núñez, porque assim, o Darwin Núñez, que estava no Liverpool, saiu do Liverpool muito criticado, foi para o Al Hilal, e lá no Al Hilal ele não quer ficar mais no clube árabe, né? O mesmo clube que estava Neymar e tudo mais, que estava o Jorge Jesus. Aí, segundo o jornal Diário Olé, um jornal aí muito respeitado lá na Argentina, o principal jornal da Argentina, veio a informação que ele foi oferecido ao River Plate. Só que o River Plate não seguiu aí nas conversas, não contratou o jogador. Aí, a torcida do Flamengo já começou nas redes sociais uma campanha para o Flamengo ir atrás do Darwin Núñez, né? Porque é o seguinte, a torcida entendeu o seguinte, eu também entendi o seguinte: se ele está se oferecendo para o River Plate, que é um clube hoje que tem um poder financeiro menor do que o Flamengo, se o Flamengo for atrás dele, ele vai aceitar ir para o Flamengo. Então, pode ser que pinte o Darwin Núñez nessa janela. Eu não estou dizendo que o Flamengo tem interesse na contratação, eu não estou dizendo que o Flamengo está negociando a contratação dele, não. Eu estou dizendo que que a torcida do Flamengo pediu Darwin Núñez no Flamengo, e eu acho sim bem viável essa contratação do Darwin Núñez, se caso o Flamengo abra a conversa, se caso o Flamengo tem interesse. Não estou dizendo que tem interesse, volto a repetir. Estou dizendo que a torcida do Flamengo está pedindo Darwin Núñez no clube porque ele foi oferecido ao River Plate. Sendo assim, ele pode também ser oferecido no Flamengo, tá certo, galera? Tô ficando por aqui, eu peço a você que não é inscrito ainda no nosso canal a fazer a sua inscrição, deixar aqui a sua inscrição, que é muito importante. Peço também para você deixar o like ajuda muito
o nosso trabalho aqui na plataforma. Eu espero chegar aí a 2.000 inscritos até o final desse ano, né? Até final de dezembro, e conto com a ajuda de vocês. Forte abraço, pessoal. Até a próxima.